Obrigada, presidente. Primeiro, parabenizar o deputado Carlos Mink, autor do projeto. Já quero também pedir coautoria, né? Aproveito para deixar aqui o deputado Carlos Mink, presidente, e demais deputados e deputadas. Eu acho que a gente precisa desmistificar uma série de questões em relação à discussão sobre as polícias no Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre segurança pública, até porque segurança pública não se resume à ostensividade, confronto. Segurança pública está em todas as determinantes sociais para a existência em sociedade, desde a iluminação pública até a presença de uma saúde que seja a contento de toda a população. Então, quando a gente reduz o debate da segurança pública, a ostensividade e confronto, a gente, inclusive, está atentando contra a inteligência dos próprios profissionais da segurança pública, que podem falar muito melhor do que nós, e nós temos tantos e tantas aqui, inclusive uma ex-secretária de Polícia Civil. Mas o projeto do deputado Carlos Mink é muito importante, a gente precisa puxar pela memória e lembrar que, para além da defesa dos próprios profissionais da ponta da segurança pública, aqueles que estão, no caso das polícias militares, na ostensividade, na ponta, na pista, a gente teve um caso solucionado, um dos casos de maiores repercussões, tanto no Brasil quanto fora, foi o caso Amarildo. O GPS da viatura foi fundamental para a resolução do caso do Amarildo, por exemplo. Então, para além da defesa que coloca aqui o deputado Carlos Mink, né, para resguardar as próprias e os próprios profissionais da segurança pública, a gente observa que um GPS, imagina um vídeo nas viaturas, sistema de vídeo nas viaturas, pode trazer tanto de elucidação daqueles que cometem ilícitos, que fazem os maus feitos, utilizando, né, a prerrogativa de terem uma farda, de terem fé pública. A gente defende também incondicionalmente a defesa das favelas em relação às operações, porque houve uma diminuição de 70% das mortes nesses espaços. Quando a gente está falando de projetos como esse, de desmistificar a discussão sobre as forças de segurança, desmilitarização das polícias, a gente está falando que precisa abrir essa caixa preta, a gente precisa discutir, e a gente precisa discutir de maneira muito profunda, tocando em feridas muito dolorosas, que não se cicatrizaram ainda, porque a polícia militar, sobretudo, não se democratizou, e essa casa tem essa obrigação de discutir. A gente tem uma sociedade racista que exprime o seu racismo nas suas instituições, e as polícias não estão incólumes a isso. Nós precisamos discutir. Isso não quer dizer, quando a gente discute o racismo na escola, que a gente é contra profissional de educação. Quando a gente discute racismo nas instituições, a gente não é contra os profissionais, a gente está discutindo relações sociais que precisam, de fato, coadunar com o Estado democrático de direito. A gente não está atacando uma categoria profissional, a gente está atacando um problema frontal de uma polícia que mais mata no Brasil, que é a polícia do estado do Rio de Janeiro, e é aquela que mais morre também. Nós vamos continuar enxugando o gelo, a gente vai continuar contando mortos, a gente vai continuar assistindo aos jornais, vendo morte de profissionais da segurança pública, vendo morte de pessoas inocentes e apostando na lógica belicista do confronto, dos ódios reiterados. É isso que essa casa quer continuar fazendo? Então, acho que o projeto do deputado Carlos Mink, projetos que dão conta desse mesmo tema, nos fazem essa provocação. Essa casa não pode ficar somente na lacração ou nos termos mais candentes para poder chamar atenção. A gente precisa chamar atenção atuando na defesa da vida, também e principalmente dos profissionais e das profissionais, assim como a gente tem discutido sobre os profissionais de saúde. Acho que as mesmas medidas, por exemplo, foram tomadas por polícias, tanto fora do Brasil como as americanas e as de São Paulo. Se o policial ou a policial
quer agir, né, de forma clandestina, isso dá conta que não faz por merecer de estar vinculado ou vinculada a essa instituição. Então, acho que a gente precisa discutir. É difícil para nós, latinos e latinas, discutir sem paixão. É muito difícil. É um exercício. Mas a gente precisa trazer essa discussão e garantir que ela seja feita com o mínimo de respeito, mas o mínimo de respeito é a inteligência das pessoas. Há uma discussão muito profunda de intelectuais, de profissionais da segurança pública que estão produzindo conhecimento sobre o tema, para pensar de que maneira a gente não tem uma distorção de atuação dos oficiais e da tropa de modo geral. É a polícia que mais brutaliza no Estado brasileiro. A gente não pode mais silenciar sobre isso nessa casa. No momento em que o mundo inteiro discute a brutalidade das polícias. Não pode. Não pode. Uma criança de 4, 5, 6 anos, moradora da periferia, não pode dizer, eu tenho medo que a polícia me mate. Para concluir, por favor, deputado. Então, assim, a gente precisa mudar esse quadro, a gente precisa mudar essa lógica. A gente precisa discutir, com muita dificuldade, sem discutir, sem paixões, mas trazer um projeto como esse e a provocação dessa discussão é fundamental. Então, todo o apoio ao projeto, o projeto é muito importante e oportuno, e reiterar o bem-sucedido caminho da DPF, que garantiu. Que pena que a DPF veio depois dos 70 tiros na casa do João Pedro e na morte desse adolescente de 14 anos, infelizmente. Deputado Valdec Carneiro, por gentileza.